A paz do Senhor Jesus, querido corpo docente, Deus em Cristo, que contempla as vossas necessidades nesta hora, há de alcançá-los com refrigério na alma. Nós estamos aqui nesta hora para a prática de mais uma lição desse primeiro trimestre de 2023, que tem por título Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Desta feita, nós estamos com a lição de número 8, a lição que vai falar sobre a igreja e a prática de missões. Temos já anteriormente, na aula de número 7, falado sobre o evangelismo, agora as missões. Qual é a diferença entre evangelizar e fazer missões? Eis aí um ponto a ser discutido durante esta aula, neste momento. Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Marcos capítulo 16, dos versículos 15 a 18 e o versículo 20. Os três principais pontos desta lição: no primeiro ponto, ela fala sobre missões e a vocação da igreja. O segundo ponto, os desafios missionários atualmente, ou seja, na atualidade. E o terceiro e último ponto é uma pergunta: eu, um missionário? Você pode se fazer esta pergunta: eu sou um missionário? Então poderíamos também trazer já uma fase na sua própria sala de aula, uma enquete entre os seus alunos para responder esta pergunta: será que eu sou um missionário? Será que eu tenho o potencial para ser um missionário? Será que eu tenho a chamada? Então, são pontos relevantes que a gente vai tratar neste momento. Então, a igreja e a prática de missões. O nosso texto de ouro está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8, que tem a seguinte expressão: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, este texto áureo, esse texto de ouro, ele vai mostrar o encaminhamento daquilo que Jesus já estava propondo, havia proposto no coração e nos treinamentos dos seus discípulos. A mensagem estava no coração, mas eles necessitariam de um comissionamento maior, um revestimento para que pudesse levar a palavra aos quatro cantos da terra, ou aos quatro ventos. Então a palavra, ela tinha que ser ministrada, levada a vários lugares. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai citar até várias dessas localidades onde esse evangelho foi amplamente divulgado. Então, a mensagem é sobre Cristo, é sobre o Messias, é sobre aquele que veio para a salvação do mundo. Esta é a mensagem principal do evangelho. Jesus, ele comissionou a sua igreja, no capítulo 10 de Lucas. No princípio desse treinamento, ele leva 70 discípulos para irem de 2 em 2. E lhe deu todas as prerrogativas necessárias para que este comissionamento fosse realizado com eficácia. Então ele disse: vai, prega o evangelho, entre na casa, se a casa vos recepcionar, fique ali o tempo necessário, seja por eles alimentado, abençoe estes lares, e ali você também faça sinais, curem os enfermos, porque já é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, a leitura clássica para evangelização é o ide e pregai o evangelho, as boas novas de Cristo. Ide, pregai são imperativos nesta passagem bíblica. Também temos no versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será
condenado. Então há uma condicionalidade, é para aquele que crê. E também temos no versículo 17, os sinais que seguirão aos que crerem. Isso é a autenticação do evangelho a partir da vida que foi alcançada. E no versículo 20, a palavra é confirmada com tais sinais que se seguiram. Então, ou que se seguirão. Em Atos, também no capítulo 13, ele vai trazer o contexto, né, do comissionamento de dois apóstolos do Senhor Jesus, o Saulo e o Barnabé. Eles estavam ali sendo separados pelo Espírito Santo, enquanto a igreja orava e jejuava, e consequentemente ou posteriormente impôs-se-lhes as mãos para que eles pudessem levar este evangelho. Então, o protagonismo do evangelho, ele está dentro de uma prática necessária, tanto para a igreja daqueles dias, da igreja primitiva, quanto para a igreja de hoje. Oração e jejum, esse poder que a igreja tem, principalmente nessa questão do comissionamento, né? Aqueles que hão de ir pregar o evangelho dentro da particularidade das missões. E no capítulo 14, que é o capítulo seguinte, né, ele diz, o contexto dos capítulos 13 e 14 fala que Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, eles foram ali separados, foram ao campo missionário, e depois que eles fizeram o campo missionário, voltaram novamente a algumas cidades para reforçar o bom ânimo daqueles que haviam crido, deixou ali homens de Deus para dar continuidade àquela obra de salvação para a igreja nascente, e depois voltaram com um relatório positivo da sua missão. Então, não é tão necessário ser apenas enviado, né? Não é apenas ser enviado, mas há uma necessidade de voltar para trazer um relatório, e esse relatório, pelo Espírito Santo, há de ser positivo. Então, a obra missionária sempre foi praticada pela igreja do Senhor Jesus. Esta é a nossa chamada, é a chamada da igreja, e ela tem que ser feita, realizada de forma coerente, mas com coragem, né? Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de amor e de moderação. Primeiro ponto, ele traz missões, a vocação da igreja, ou seja, a chamada da igreja. Houve um comissionamento, mas a vocação é dada em particular para a igreja do Senhor Jesus. Somente a igreja tem a vocação de pregar o evangelho. Esse sim é o exclusivismo do evangelho. É Cristo crucificado. O evangelho é Cristo ressurreto também. Mas esse evangelho é dentro de um costume e de uma prática exclusivamente bíblica. Não há como trazer novos modelos, novas invenções, novas práticas para ministrar o Salvador de Cristo. Por exemplo, Cristo é o próprio Deus evidenciado nas Escrituras. Era o Deus que se fez carne. Então ele não é uma evolução humana, uma evolução de um homem que se torna divino. Se assim o pregarmos, estamos anulando e estamos aqui diminuindo a eficácia deste evangelho, que é um evangelho de transformação a partir da sua palavra, a palavra do Senhor. Então, na igreja primitiva havia um comprometimento. Eles eram comprometidos, eles sabiam a sua responsabilidade e eles foram adiante para levar esta palavra da salvação. Então, a princípio, o Barnabé e o Saulo, né, no caso aqui, eles já estavam saindo para pregar o evangelho, e eles saíram sobre alguém que tinha uma tutela sobre a direção da igreja.
alguém que tinha uma responsabilidade para a igreja. Eram pessoas experientes, pessoas que tinham a chamada e que, debaixo da oração e do jejum, imporam as mãos sobre esses dois homens e eles foram comissionados a partir de uma autoridade, de alguém que estava revestido pelo Espírito para comissioná-los. Eles não estavam indo de qualquer forma, de qualquer jeito, por vontade exclusivamente própria, sua, né? Eles estavam sendo comissionados e eles tinham pouco tempo. Era chamada no Evangelho na igreja primitiva. Você era chamado, você era preparado e você agora estaria levando esta palavra. E é interessante que Paulo, aos Romanos, capítulo 15, versículos 19 e 20, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que este Paulo, o próprio Paulo, ele vai pregar desde Jerusalém até o Ilírico, né? ou as regiões da Dalmácia, né? Que ficava próximo ao mar Adriático. Então, Paulo ele fez todo um percurso, né? E o evangelho aqui, explícito em Atos, ele cita pelo menos 27 cidades. Então, ele vai numa amplitude daquelas terras conhecidas, levando o evangelho. E no versículo 20, Paulo diz que ele teve o cuidado de pregar não onde alguém já tinha pregado, onde alguém já tinha semeado, para que ele não fosse anunciar um evangelho além daquilo que fosse pregado e de repente ter algumas dissensões, né? Para que ele não pudesse talvez trazer um ciúme ou tentar alguém achar que ele estava roubando a glória do evangelho que já estava sendo pregado. Então, a igreja do Senhor tem esse princípio. Ela deve alcançar a todos os países, a todas as nações, mas especificamente as nações, os lugares, os vilarejos onde não foram alcançados. É necessário que a gente coloque-se nessa posição de que, enquanto muitos levam o evangelho para lugares onde o evangelho já foi estabelecido, a igreja já foi estabelecida, mas também há lugares que estão precisando serem alcançados, né? Então essa é uma realidade, uma necessidade nossa, a obediência da ordenança de Cristo, ide e pregai. O segundo ponto fala sobre os desafios missionários da atualidade, ou seja, a igreja não pode parar. O evangelho tem que continuar. Nós não podemos estar apenas sentados e esperando um comissionamento. Você tem a necessidade de se prontificar em relação a este evangelho. Não basta apenas ser um voluntário, que de boa vontade muitos estão cheios, né? Mas há necessidade de haver uma chamada. Essa é a vocação da igreja, né? A vocação é diferente da voluntariedade, né? A vocação é uma prontidão de espírito para aquilo que a igreja foi chamada. A igreja já tem uma vocação. Se você é apenas voluntário, você pode ir de todo jeito. Mas se você tem uma chama acesa dentro do seu coração por missões, você tem que ter qualificações para isso. Então, entre essas muitas qualificações, a principal dela é a boa compreensão da leitura bíblica. E não é uma leitura de qualquer forma, é uma leitura exaustiva. Você tem que se deter nas Escrituras, você tem que pegar outros compêndios, analisar a história da igreja, ver aquilo que pode ser edificante, ver o caminho que a igreja trilhou dentro da própria palavra e da história da igreja através dos séculos. Porque você não está sozinho nesse empreendimento. O Espírito Santo está com você e você vai ter a oportunidade de alcançar vidas em detrimento dos perigos que você possa passar. Porque os discípulos na igreja primitiva passaram por muitos perigos, muitas perseguições. A igreja da atualidade, ela também passa por perseguição, ela passa por violências físicas, morais e sociais, rejeições sociais, mas a igreja não se adapta ou se amolda conforme o sistema opressivo do mundo que tenta nos deter, mas a igreja, ela se adapta às circunstâncias
E dentro dessa adaptação, ela vai procurar se condicionar e conquistar. Como Paulo diz, fiz-me tolo para com os tolos, para alcançar os tolos, fiz-me tudo para com todos, para que por algum meio pudesse alcançar alguns. E, finalmente, o terceiro e último ponto, um missionário. Será que eu posso ser, ou será que eu já sou um missionário? Como eu disse, a vocação da igreja, ela é evangelismo, está no evangelismo. E desse evangelismo ela tem que alcançar a outras nações. Não importa se ela começa dentro de casa, passa pelo bairro, pela escola ou vai até os confins da terra. O importante é que a palavra do Senhor seja anunciada. Então coloque-se à disposição do Senhor para conhecer o seu chamado missionário. Nem todos irão para o outro lado, né, para o campo missionário, mas muitos poderão contribuir. Né? E dentro dessa contribuição, nós vemos a necessidade da voluntariedade, de dar, né, com a capacidade maior de que receber. Esse é o amor altruísta, amor que se doa, o amor que se revela em Cristo Jesus. Que vocês possam ter uma excelente prática na aula docente de vocês em sala de aula, alcancem seus alunos com incentivo e com um desejo ardente missionário, mas principalmente que você seja consciente da sua chamada. Compartilhe, se você gostou desta aula, desta pequena, breve reflexão, curta, deixe o seu comentário e, acima de tudo, se não estiver inscrito ainda no canal, popularize, inscreva-se no canal, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.